Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente na nossa coluna Confissões de um Recrutador. Hoje, super especial com a Camila Mendes, da Unilever, para a gente bater um papo e a gente continuar naquela linha de dicas e sugestões e alguns segredinhos aí que ela vai compartilhar com vocês que estão aí nesse período aí de transição de carreira. Tudo bem, Camila? Muito Oi, Renato. obrigado por você aceitar aí nosso convite de participar. Eu queria começar te pedindo para você se apresentar. Ninguém melhor do que você própria para se apresentar. Tá bom. Obrigada a você pelo convite. Bom, como o Renato comentou, eu sou a Camila, sou coordenadora de Talent Acquisition na Unilever. Estou na companhia há 3 anos e hoje eu sou responsável por todo o processo de recrutamento e seleção do que a gente chama de uma estrutura de blue collar, que são posições de frontline, onde eu atendo todas as fábricas, 9 fábricas e 5 regionais de vendas. Tá. Você, quando você fala que você atende frontline, né? Me fala um pouquinho do perfil de que você contrata, de quem já tem experiência, você contrata quem está começando a vida Sim. profissional? Frontline a gente considera que são posições tanto de chão de loja quanto de chão de fábrica. Então, para vendas, né, nas 5 regionais, eu atendo o que a gente chama de promotores de merchandising, que são os promotores de vendas, né, que ficam trabalhando com merchandising, com reposição em gôndola, com abastecimento, seguindo aqui toda a nossa linha de trade marketing, toda a nossa linha de categoria, de como tem que posicionar o produto e tudo mais. Esse público, sim, a gente contrata sem experiência, são pessoas que normalmente saíram da escola agora, desde que eles tenham, né, já 18 anos, que é importante, e esse público, sem dúvida, a gente consegue contratar sem experiência. Já para posições em fábrica, como um operador básico, um operador de manutenção, um técnico de laboratório, de qualidade, nesse caso a gente precisa de experiência. Tá? Então, essas são as posições de frontline, são as posições que são todas portas de entrada para a companhia. Legal. A gente estava comentando, viu, pessoal, conversando antes da gente começar a gravação, que a Camila é muito legal, que ela deixa a gente muito à vontade, né? Quer dizer, a gente é parceiro e ela tem uma característica de deixar muito à vontade, né? Então, imagino que você também deixe muito à vontade, né, os candidatos, né? Aí eu estou falando especificamente em entrevista, né? O que você gosta de ver num candidato no momento da entrevista? Você que deixa ele à vontade, né? Então ele se sente à vontade de ser ele, ser o próprio candidato ou a candidata. O que você gosta de observar na entrevista? O que te salta aos olhos no momento da entrevista? Acho que se a pessoa consegue transmitir ela mesma, né? Ser quem ela é. Então, o quebra-gelo é super importante para que a gente consiga explorar o máximo do candidato, né? Se a gente ele está num momento de tensão, de nervoso, não é uma situação fácil, né? Fazer a entrevista, normalmente a gente está em 2, 3 pessoas, tem gerente, tem diretor, então o candidato já fica um pouco mais nervoso, para quem não tem muita experiência de entrevista. Então, o quebra-gelo é super importante, né? Óbvio que nesse momento que a gente vive, não dá pra gente ficar falando de política, ficar falando de futebol e tal. Acho que, óbvio, uma brincadeira ou outra a gente pode fazer, pergunta do cachorro, pergunta do tempo, fala como tá a família nessa pandemia e tal. Vai achar alguma coisa em comum e aí já é um motivo pra gente brincar, pra gente descontrair. E depois a gente entra nesse momento da entrevista. O que, para mim, de novo, é muito importante, que é onde a gente consegue extrair o máximo do candidato, né? Deixando ele à vontade. Em qualquer situação na vida, a gente à vontade, a gente consegue dar o nosso melhor. Então, eu sou super a favor desse quebra-gelo. Até mesmo para mim, que já fiz milhares e milhares de entrevistas. Tem entrevista que eu vou fazer ainda que eu fico nervosa. Então, é importante para os dois lados a gente fazer esse quebra-gelo. Ou seja, você entende, vocês, recrutadores e também líderes aí que estão contratando, vocês entendem que o candidato ele está no momento nervoso, né? Então, o candidato se mostrar nervoso é um problema. Não é um problema ele se mostrar nervoso, né? Tem gente que fica aqui balançando a mão, se coça, né? Tem algum outro trejeito aí que a gente consegue ver numa leitura corporal que ele tá nervoso, mas assim, pra gente não é uma coisa ruim, mas a gente, de novo, não consegue tirar o melhor do candidato, né? Às vezes ele tem alguma coisa para contar e aquele momento
ele não conseguiu, né? Ele não conseguiu, de fato, colocar ali a experiência. Uma coisa que eu falo muito para os candidatos é o famoso storytelling, né? A gente precisa saber contar uma história. E como que a gente vai se preparar para essa história? Cara, para mim a regra é simples, é um papel e uma caneta. Escreve ali em bullet points palavras que vão fazer você lembrar de situações, de desafios que você viveu, tanto para o positivo quanto para o negativo, né? Aquele desafio que puta, foi horrível, mas você conseguiu tirar uma coisa boa do como não fazer, do que não ser. Então, é o storytelling. Você precisa saber contar início, meio e fim, que com certeza você vai conseguir contar a melhor trajetória e colocar o melhor aí do que o recrutador quer saber. E essa é muito legal, essa dica é sensacional, né? Quer dizer, isso eu vejo até pelo minha vida profissional que está muito voltado ao lado comercial, né? Storytelling é super importante, né? Para a gente expor nosso produto e a gente mesmo, que não deixa de ser um produto quando a gente está ali numa entrevista, né? Agora, esse storytelling, né? O que você normalmente faz, né? Você começa a entrevista, depois do quebra-gelo e tal, deixar a pessoa à vontade, você pergunta, bom, fale um pouco de você. Que momento? A pergunta é a seguinte: em que momento você acha que o storytelling deve ser utilizado pelo candidato na entrevista? Desde o momento que você fala o bom dia, né, no famoso aperto de mão, agora não mais, né? Mas a partir do momento que você já começa a se conectar com o candidato, até quando você está falando da vida pessoal dele, a história ela tem uma jornada, né? Ela gera identificação, ela desperta emoção, ela une, ela faz aí contar com uma história bem contada, né? Traz facilidade. Então, a partir do momento da vida pessoal do candidato, o profissional, a gente já começa a contar direitinho esse storytelling, né? Pensa na tua vida pessoal. Você nasceu, e aí você foi crescendo, foi contando suas histórias, foi fazendo faculdade, trabalho, tal, e como que você chegou até aqui. Então, eu sempre gosto de dar essa dica do bullet point, porque a gente não perde, ainda mais nesse momento de nervosismo, a gente não perde o que a gente quer realmente contar. Às vezes a gente esquece, né? Nessa situação, a gente esquece de contar algumas coisas. Claro, é super natural. E me diz uma coisa, ou seja, a gente pode dizer assim, uma pessoa que tem essa storytelling estruturado, ele vai se destacar entre vários. Imagina que você está conversando com vários candidatos, né? O que o candidato precisa naquele momento é se destacar, né? Ou seja, quem vem com isso estruturado se destaca, na sua opinião. Exatamente, exatamente. A gente fala muito disso, principalmente em programa de estágio, né? A gente pede sempre para o candidato fazer o one-page dele, que é exatamente isso, né? De como ele começou e até aqui. Isso ajuda muito, facilita para que eles consigam transmitir quem eles são. Então, assim, acho que é extremamente importante esse storytelling bem contado, né? Legal. Não é que a gente vai desconsiderar candidatos que não contam, porque de novo, né, um momento de tensão e tal, nem todo mundo vai conseguir fazer da melhor forma, e tá tudo bem. É saber também como o recrutador tem um papel importante que, às vezes, a gente faz uma pergunta e aquela pergunta o candidato não respondeu da melhor forma, mas a gente ainda precisa explorar um pouco mais aquilo. O que a gente faz? A gente faz a mesma pergunta de forma diferente. Então, às vezes, a gente faz 3 perguntas a mesma coisa, só que em formas diferentes. Aí sim a gente consegue tirar o que a gente precisa do candidato, por ser uma informação técnica, por ser uma situação que a gente precisa explorar um pouco mais. Legal. Você falou uma palavra agora aí que me chamou a atenção, né? Conhecimento técnico, né? Como é que você vê o conhecimento técnico versus ou aliado, né, ao perfil comportamental, ou seja, o comportamento, né, a pessoa, a parte comportamental da pessoa. Como é que você vê isso hoje, em relação à importância ali, em relação ao profissional? Eu acho que assim, se você me fizesse essa pergunta há 4 anos atrás, eu responderia de outra forma. Mas eu acho que cada vez mais a gente consegue. O técnico é uma coisa que a gente aprende, né? Ninguém nasce sabendo, né? Um exemplo que todo mundo fala, eu quero conhecimento em Excel. Cara, a gente não nasceu aprendendo, sabendo mexer no Excel. A gente foi aprendendo com o tempo. Então, eu acho que para mim, como Talent Acquisition, é muito mais importante a pessoa ter o interesse, a pessoa se desafiar, a pessoa falar, não, vou arregaçar a manga, vou lá e vou aprender a fazer,
do que ela já vir com a experiência técnica. Muitas vezes ele vem com aquele vício, é difícil ele se adaptar a alguma cultura, adaptar a forma que o gestor daquela posição quer que ele faça. Então, eu acho que o técnico com o comportamental é super importante, mas hoje eu valorizo muito mais o comportamental. Óbvio que eu tenho posições e posições, né? Eu não posso falar que um bombeiro, por exemplo, de fábrica não precisa ter experiência, porque precisa, né? É completamente diferente. Mas eu tenho posições que eu posso ser, sim, bem mais flexível. Legal. Ô Camila, me diz uma coisa, essa questão comportamental, né? Como é que o candidato ele consegue ver o perfil da empresa antes de fazer a entrevista? Ou seja, né, acho que é importante o candidato conhecer um pouco mais da empresa para se ajudar no momento da entrevista e não somente se ajudar, até para ver se a empresa tem a ver com ele, né? Mas que dicas você daria em relação a como conhecer a Unilever antes de Unilever ou aí de uma maneira geral qualquer outra empresa, antes de se oferecer para a empresa e também antes de fazer a entrevista, né? De efetivamente estar lá na entrevista. Como é que ele busca essas informações? Eu costumo dizer que eu tenho 2 clientes. Eu tenho o meu cliente interno e tenho o candidato, porque o candidato precisa querer, né? É uma via de mão dupla. Não dá para eu falar que só ele quer Unilever ou vice-versa, né? E hoje em dia a gente tem uma série de oportunidades de buscar informação. Tem o LinkedIn com todos os posts que é feito pelos nossos vice-presidentes, o próprio time de comunicação que libera diversas informações em relação à cultura. Tem diversos sites, Exame, o CSA, a internet te dá uma infinidade de oportunidades de buscar informação. O Glassdoor, que tem pessoas, né, que trabalharam nas companhias normalmente que fazem os comentários do tipo: é muito boa em oportunidade de crescimento, mas não é boa aqui, paga bem, mas não tem tantos benefícios, enfim. Então, você tem uma infinidade aí de oportunidades. E até mesmo se conectar com pessoas, e aí, especificamente via LinkedIn, que trabalham na empresa e você buscar um pouco mais de informação. Nem todo mundo vai fazer isso, né? Mas recente eu vi isso no programa de estágio, né? A gente estava fazendo um programa e os estagiários buscando estagiários que hoje trabalham aqui para conhecer mais sobre a cultura, para entender quais são os desafios da posição. E eu acho que é super legal, né? As pessoas se comunicarem, se conectarem dessa forma para não ser um choque também para ninguém, né? Tem gente que se adapta à cultura, tem gente que não. Claro, sem dúvida. Legal. A gente falou bastante ali da entrevista. E currículo? O que te salta aos olhos? O que você considera assim, pô, esse é um bom currículo? Você pega um currículo assim e fala, nossa, esse currículo aqui é bom, está bem feito e me saltou aos olhos, né? O que te salta aos olhos num currículo? Vamos dizer assim, o primeiro passo, né? Aí quando eu falo currículo, não estou falando só currículo de Né? papel, né? Estou falando também o LinkedIn e tal. Sim, sim. Eu acho que, primeiro, assim, o currículo, assim como uma história, ele tem que ser bem contado, né? Não dá para ser um currículo longo, porque a gente olha, assim, para uma posição, certamente eu vou olhar mais de 100 currículos. Então, eu não tenho tempo para ficar vendo o currículo de 4 páginas. Você tem que saber colocar palavras-chave também. Então, destacar experiências técnicas. Então, você está se candidatando a uma posição para recursos humanos. O que você vai destacar? Projetos que você fez, o resultado, qual foi o impacto, vai falar de números também. Se você tem gestão, vai falar de quantas pessoas você cuida, é responsável. Você precisa, de fato, destacar, principalmente ali em cima, naquele resuminho profissional, o que é mais impactante, né? Então, faz sempre o inverso, né? O que eu gostaria de ver no currículo, como RH, né? Onde que eu preciso chamar a atenção? E ir colocando bullet points, colocando temas que realmente sejam importantes, porque eu não sei se eu posso falar por todos os recrutadores, mas falando por mim, eu olho formação, principalmente porque a Unilever exige, né, assim como outras empresas, que tenham algumas formações específicas na área, técnicas, enfim, e palavras-chave. Então, se a minha palavra exige recursos humanos, Power BI, Excel, e que tenha trabalhado em empresa X, é isso que eu vou olhar. E aí eu vou explorar mais na conversa, porque por mais que o currículo esteja bem elaborado, a conversa é a melhor coisa, né? Então, eu sempre vou olhar as palavras que para mim são importantes. Legal. E aí a pessoa que se candidata, né? Muitas pessoas me procuram para falar como que eu elaboro, tá bom meu currículo, tal.
dá uma olhada na posição que você está se candidatando, né? Pega lá o job description, a descrição de cargo, e vê as palavras que você está vendo lá estão no seu currículo? O que está pedindo lá, você de fato já fez, sabe fazer, tem potencial para fazer? Então, faz com que eles se casem para ser mais atrativa. Tem uma questão que aflige muito as pessoas quando estão em transição de carreira, é estarem desempregadas, né? E até muitas vezes foram dispensadas. Isso faz parte da vida profissional. Ser dispensado faz É parte, ciclo. né? Como é que você vê isso? Ou como é que a pessoa pode colocar isso no currículo? Poxa, né? Nossa, eu estou desempregado, ou acabei de ser dispensado. Isso influencia? Ou então você teria alguma dica de como colocar isso no currículo? Como é que você vê essa questão de estar desempregado e eventualmente estar desempregado porque foi dispensado? É um ciclo, né? Assim como um relacionamento, um trabalho também pode chegar ao fim. No currículo não tem como você colocar. É muito mais como que você vai contar isso pro recrutador. Primeiro ponto é não mente. Não mente no currículo, não coloca datas que são reais, porque a gente pode descobrir, a gente tira referências profissionais. Então, se você saiu há um ano e você colocou que você saiu há 3 meses, a gente vai ficar sabendo, e isso é pior, né? Normalmente, os candidatos finalistas, a gente sempre tira referências profissionais. E aí você conta para o candidato, para o recrutador, o que aconteceu naquele momento. Putz, eu tive um problema de relação com o meu chefe, uma questão de cultura ali que não deu certo. A gente sabe que essas coisas acontecem, né? A gente é RH, a gente vê muito disso diariamente. Então, de novo, no currículo não tem como colocar essa informação, mas passe sempre a verdade, a sua versão original para o recrutador. E lembre-se, não fale mal da empresa anterior, não fale mal do chefe anterior, por mais que você tenha ali algumas situações, mas por muito tempo, certamente foi muito bom para você, te ajudou, te desenvolveu, te aprimorou em algumas coisas. Então, foi só um ciclo que fechou e passo para frente só agora, né? É. Você levantou um ponto interessante, né? Olha, às vezes você pode até justificar a saída de uma empresa que você teve uma dificuldade de relacionamento com o seu líder, né? Muitas vezes a gente fica, será porque eu falo isso? Porque aí a pessoa vai pensar assim, bom, se ele teve dificuldade de relacionamento lá, ele vai ter aqui também, né? O que a gente tem que lembrar, o candidato, que vocês têm muita experiência nisso. Vocês não é a primeira pessoa com quem vocês estão conversando, vocês já conversam com centenas de pessoas, né? Exato. Então vocês já sabem, vocês já são calejados, né, em relação a tudo que acontece numa relação de trabalho, né? Exato. E assim, né, para algumas posições a gente acaba fazendo assessment. Então a gente sabe um pouco sobre o comportamento do candidato. E RH também tem dificuldade com algumas pessoas, com liderança. Nem todo mundo a gente vai bater o santo, né? Vai ali de fato ter aquela facilidade no trabalho e tal. A gente também é humano, né? As pessoas tendem a achar que RH é, nossa, o perfeito e que consegue fazer tudo. Não, gente, muito pelo contrário. Então a gente entende. E eu acho que o mais importante disso tudo, de qualquer coisa na vida, é o que eu estou fazendo para melhorar? O relacionamento não deu certo, mas provavelmente eu também não fui a melhor pessoa ali naquele momento para facilitar, para mudar aquele relacionamento. Eu estou fazendo algo para melhorar já isso? Eu vi uma oportunidade, eu estou trabalhando em cima disso, então, sei lá, putz, eu era uma pessoa um pouco mais rude, né, na minha fala. Eu estou tentando mudar isso? Se sim, já é um ótimo avanço, né? Você enxergou essa oportunidade, você está trabalhando em cima disso. Para a gente, vale muito mais o que você está fazendo para melhorar esses pontos de desenvolvimento. E vale a pena comentar na entrevista, né, Camila? Ou seja, que você aprendeu com aquela situação ou não? Você acha melhor não Super, falar, super, né? super, super. Eu sempre pergunto, né? Uma situação desafiadora, qual foi e o que você aprendeu com isso, né? Se você já viveu alguma outra depois e tal. E a gente sempre aprende, né? A gente aprende de novo o como a gente quer fazer e ser e como a gente não quer fazer e ser, né? Então, acho que qualquer desafio a gente sempre vai tirar um aprendizado. E aí, se a gente insiste, né, em fazer aquele mesmo erro, aí a gente tem que trabalhar de alguma outra forma. Legal. Bom, Camila, adorei o nosso papo. Eu acho que você já deu dicas assim super valiosas. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, algum ponto aí que você acha que seja importante para quem está aí nesse período de transição de carreira. Mas eu já acho assim que foi sensacional o nosso papo.
Te agradeço demais o teu tempo, a tua disposição. Você realmente é uma pessoa, eu sempre falo para você, você é super simpática, agradável, você deixa a gente à vontade. E eu acho que fazer entrevista com você deve ser muito legal. Porque você realmente deve deixar os candidatos à vontade e eles acabam sendo eles próprios. Eu acho que isso é muito bom, inclusive, na tua posição de talent acquisition, né? Você tem que deixar a pessoa à vontade. Então, a pessoa é ela própria, né? Não é um artista, né? Eu acho que a gente precisa ser a gente mesmo sempre, né? Eu preciso ser eu mesmo. Então, desde a nossa primeira conversa, né? A gente sempre se deu bem, a gente nem se conheceu pessoalmente por conta de pandemia e tal, mas eu tendo a ser assim, né? Acho que é da minha vida, tanto profissional quanto pessoal, eu gosto de deixar a pessoa à vontade, eu gosto de mostrar que ela está num ambiente seguro. De novo, né? Nunca é uma situação confortável. Eu também já fiz entrevistas, então eu sei como que é. Então, é sempre o recado, de novo, né? De como a gente conta. Vamos fazer um storytelling legal para a gente contar uma história legal, porque certamente tem bastante conteúdo. E seja você mesmo, né? Para que a gente consiga pegar os melhores pontos, saber onde que a gente vai trabalhar quando o candidato, se o candidato for aprovado, o que a gente vai precisar focar, seja técnico, seja comportamental. Isso vai com certeza facilitar bastante o processo. Legal. Camila, então é isso. Muito obrigado. Um beijo grande e a gente se fala, tá bom? Obrigada a você. Parabéns pelo trabalho. Obrigado.